Eu vi que eu falei muito em juridiquês nesses últimos reels e eu resolvi fazer um videozinho bem breve, explicando mais ou menos o que aconteceu de uma forma menos técnica. Tá? O habeas corpus ele é uma ação constitucional. Tá? Ele está previsto no artigo 5º da Constituição. De cabeça não vou lembrar o inciso, mas é 60 e alguma coisa. E o que ele diz, basicamente? Que conceder-se-á ordem de habeas corpus sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer uma coação ilegal ou estiver sofrendo uma coação ilegal que afete a sua liberdade de locomoção. Não é exatamente esse o texto legal, mas é nesse mesmo sentido. Tá? Traduzindo isso, sempre que alguém tiver ameaçado a sua liberdade de locomoção ou tiver ela suprimida, cabe habeas corpus. Tá? Dentro do Brasil, a gente tem uma nomenclatura que é a teoria brasileira do habeas corpus, porque ele serve para muita coisa. Dentro do processo penal, de uma maneira bem genérica, você pode usar habeas corpus para basicamente tudo. Por quê? Ele está ligado diretamente à liberdade de locomoção. Então, uma prova ilícita, ela afeta a tua liberdade de locomoção. Uma busca e apreensão que foi feita em desconformidade com a lei, afeta a sua liberdade de locomoção. Uma decisão judicial que não está devidamente fundamentada, ela afeta a sua liberdade de locomoção, certo? Por quê? Porque a Constituição, lá no artigo 93, inciso 9, ela fala que todas as decisões judiciais, elas têm que ser motivadas, elas têm que ser fundamentadas. O que é isso? O juiz ele tem que externar, colocar no papel exatamente quais são as razões que fazem ele decidir daquela forma. Seja uma decisão interlocutória, ou seja, decisões que são dadas no curso do processo, seja uma sentença, um acórdão, em qualquer instância. Essa decisão ela tem que vir acompanhada da necessária fundamentação, porque a Constituição determina assim, é uma garantia fundamental. Você vai ser preso, mas você vai saber o porquê você está sendo preso. Tá? O próprio artigo 5º da Constituição, em um dos seus incisos, ele fala que ninguém será preso salvo em flagrante delito ou por ordem fundamentada da autoridade competente. Você precisa, repito, ter uma justificativa do porquê aquilo estava acontecendo. E neste caso, que eu trouxe como exemplo dessa decisão, o que aconteceu? O nosso cliente foi preso, e ele foi preso em flagrante, ele estava com produto de roubo em sua residência, só que ele é esquizofrênico. Esse roubo aconteceu durante um surto dele. E, para ajudar, ele foi levado à audiência de custódia. Na audiência de custódia, a juíza determinou a prisão dele, falando que ele deveria ficar preso unicamente porque o crime que ele praticou era grave, era um roubo. Na forma simples, ele não era um roubo qualificado, não houve emprego de arma de fogo, não houve emprego de faca, não amarrou ninguém, não tirou a liberdade de ninguém. Ele roubou o dinheiro enfiando a mão debaixo da blusa assim e fingindo que estava armado. Então, é o que nós chamamos de roubo simples. Com base nisso, ela simplesmente mencionou na decisão dela que era o caso de se manter ele preso, de converter o flagrante em prisão preventiva, unicamente porque ele praticou um crime grave. E isso, dentro do direito, não basta para você manter alguém preso. Olha, ele praticou um crime grave, mas o simples fato de você praticar um crime grave não obriga você você como juiz, a decretar a prisão preventiva, certo? É necessário que exista, além de um crime grave, uma justificativa o porquê aquela pessoa deve ficar presa, certo? E neste caso a juíza não trouxe isso. Ela não apontou de maneira clara por quais motivos ele deveria ficar preso, certo? Então vamos lá. A gente tem uma decisão, essa decisão não estava devidamente fundamentada, então ela viola o artigo 93, inciso 9 da Constituição. O Código de Processo Penal, por sua vez, lá no artigo 564, inciso 5, ele fala que a decisão carente de fundamentação é nula. Se a decisão é nula, a prisão tem que ser revogada. Você não pode estar preso se a decisão judicial que decretou essa prisão é nula, certo? E o que é uma decisão não fundamentada? Isso nós encontramos lá no artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal,
que há os moldes do que acontece no Código de Processo Civil, ele traz exemplos do que não são decisões fundamentadas. Dentro desses exemplos, se eu não me engano, lá no artigo 3, usar de uma decisão, usar a fundamentação, motivos que se prestariam a justificar para qualquer outro processo. O motivo da fundamentação tem que ser individualizado. Ele não pode valer para qualquer processo. Ele não é um coringa para prender. Ele tem que ser devidamente individualizado, certo? Tem que ser criterioso isso. Eu tenho que mostrar o porquê que naquele processo aquela pessoa precisa ser presa. Ora, eu estou prendendo esse cidadão porque ele praticou um roubo simples, ele é esquizofrênico. O porquê ele tem que ficar preso? Só porque ele praticou um crime, ele tem que ter uma prisão preventiva? Não, isso é a finalidade da pena. Você prende para uma repreensão, para evitar a prática de crimes por outras pessoas, ou seja, você usa o ser humano como um exemplo, o que eu critico isso, inclusive meu TCC foi sobre isso, e você prende para que aquela pessoa, em tese, seja reeducada e não volte a delinquir, certo? Muito bem. E eu preciso prender durante o processo? Em regra, não. Em regra, a liberdade é o que deve vigir durante o processo. A prisão processual, que é o caso da prisão preventiva, ela é uma exceção à regra. E como ela é uma exceção, ela tem que ser devidamente justificada. Por quê? A prisão preventiva ela não serve para resguardar a paz social, ela não serve para punir alguém. Ela serve para proteger o processo. Ela é uma medida cautelar, então ela serve para proteger o resultado do processo. Se essa pessoa ficar em liberdade, o resultado do processo vai ser ameaçado, ela tem que aguardar o processo presa. Se essa pessoa ficar em liberdade, o resultado do processo vai continuar o mesmo, ela pode aguardar o processo em liberdade, certo? Como todos são presumidos inocentes, a regra é aguardar um processo em liberdade até que existam motivos que demonstrem que aquela pessoa ela tem que aguardar esse processo presa porque a liberdade dela coloca em risco o processo ou a finalidade do processo, que é a aplicação da pena. De maneira bem simplória. Só essa finalidade do processo dá para gravar um vídeo de umas 3, 4 horas. Existem livros só sobre isso. Muito bem. Neste caso aqui, não existia essa fundamentação, não se apontava de maneira individualizada porque aquela pessoa deveria aguardar o processo presa. A única menção da juíza era que o caso era grave, que causava um desassossego social. Então, por isso, ele deveria ser preso. Um indivíduo primário, um indivíduo com problema mental, que deveria ter um tratamento diferenciado. Essa pessoa foi presa, ela foi levada ao CDP local. Os psicólogos do CDP atestaram a mesma doença que os psicólogos dele, os psiquiatras dele atestavam, certo? No CDP também é um psiquiatra, não um psicólogo. Tudo isso foi mantido, certo? Então nós tínhamos uma documentação muito farta de que ele era doente e além disso nós tínhamos uma fundamentação ausente, que é a principal tese desse nosso habeas corpus e que foi concedido pelo STJ, que não havia uma fundamentação adequada, de maneira individualizada e apropriada ao caso concreto. Houve, então, esse pedido de habeas corpus, ele foi distribuído dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo à 5ª Câmara, que não é uma Câmara muito garantista, ela é uma Câmara mais rígida. Tá? O que são câmaras? Dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem uma estrutura de organização. Existem sessões, essas sessões podem ser direito privado, direito criminal, como é o caso, direito público, e elas são subdivididas em câmaras. No caso da criminal são 16, e a 5ª é a que foi responsável pelo julgamento desse habeas corpus. Cada câmara tem 5 desembargadores, mas só 3 participam do julgamento, porque se houver um 2 contra 1, vamos por assim dizer, os outros 2 entram para julgamento através de um recurso chamado embargos infringentes, para que se chegue a uma solução justa para o caso. Tá? Esse habeas corpus que nós entramos foi pedido uma liminar, porque esse rapaz, um dia depois do ocorrido, ele seria internado numa clínica. Então era urgente que ele fosse colocado em liberdade para dar continuidade ao tratamento dele. O
Tribunal de Justiça de São Paulo levou uma semana para decidir essa liminar e quando decidiu negou. E negou dizendo que ele deveria ficar preso porque o esquizofrênico é um indivíduo muito perigoso. E como ele é um indivíduo perigoso, ele tem que ficar preso. Era esse o teor da decisão, que ele tinha que ficar preso porque ele era esquizofrênico. Entramos então, dessa liminar, nós entramos com um habeas corpus no STJ. Por quê? Lá no artigo 105, se eu não me engano, parágrafo 2º, inciso 3, a linha A, eu acho que é isso, tá? Depois eu até faço um vídeo mais bonitinho com indicações, trechos da decisão e tudo. Nesse trecho, né, nesse dispositivo constitucional, o que ele fala? Se eu estiver correto com a indicação dele, mas eu estou correto com o texto. Ele fala que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele é responsável pelo julgamento do habeas corpus quando a autoridade coatora, ou seja, quem ameaça de tirar ou tira a liberdade de locomoção de alguém, for um desembargador de Tribunal de Justiça, seja ele estadual ou federal. Tá? Então nós apontamos que aquele desembargador que negou a liminar seria uma autoridade coatora, que a coação à liberdade de locomoção seria a ausência de fundamentação, que essa ausência de fundamentação ela viria desde primeira instância e que naquele caso ela se evidenciava porque ele era esquizofrênico, ele deveria ter um tratamento diferenciado e que isso não era motivo para uma prisão preventiva. Que ele não havia apreciado as nossas razões de pedir a liminar, porque nós pedimos a liminar para que ele fosse internado na clínica, que ele seria internado no dia seguinte aos fatos. E não porque nós queríamos que ele ficasse em liberdade, simplesmente. Tá? Então, isso foi totalmente ignorado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O STJ analisou a questão e concedeu, na época, liminarmente o nosso habeas corpus, né, para que ele aguardasse o julgamento do habeas corpus em São Paulo em liberdade. Tá? É para essa uma das finalidades da liminar, inclusive. Muito bem. Por que nós fomos ao STJ? Está explicado. Existe uma barreira, tá, que evita que isso aconteça com frequência, ou seja, que você perca a liminar no Tribunal de Justiça e use de um habeas corpus para chegar ao STJ. Essa barreira é a súmula 691 do STF, que ela fala que não cabe habeas corpus de decisão negativa de liminar em Tribunal de Justiça ou do STJ para o STF. Ela não coloca isso no texto, mas a jurisprudência fala que se a ilegalidade for gritante, é possível que essa ordem seja concedida de ofício ou então que haja a superação dessa súmula e se prossiga com o julgamento desse habeas corpus. Tá? Muito bem, foi isso que aconteceu nesse caso. Só que não poderia haver uma supressão de instância, ou seja, o STJ não poderia se manifestar sobre o mérito do habeas corpus, sobre o que nós queríamos que fosse julgado, porque ele ainda não havia sido julgado em São Paulo. E isso seria uma ilegalidade. Eles estariam suprimindo uma instância e já dando uma decisão terminativa. Isso, acredito que tenha ficado bem claro. Tá? O STJ, então, o STJ então, dá a ordem, essa ordem é confirmada para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que recebe um ofício. E nesse ofício já vai as razões do porquê eles estão concedendo a ordem de habeas corpus. E nessa razão foi apontado exatamente, olha, doutores, o advogado assiste razão, porque a fundamentação usada por vossas excelências e pelo juiz de primeiro grau realmente é carente, a ponto de superar a súmula 691 e permitir a concessão da ordem. Em outras palavras, eles estão dizendo, gente, hello, isso está ilegal, o que vocês estão fazendo está errado, para. Mas, como os juízes, os desembargadores, os ministros, eles têm essa independência funcional, foi a julgamento do mérito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o mérito do habeas corpus, dizendo que a decisão estava fundamentada, e eles ainda cometeram mais uma ilegalidade. Eles tentaram fundamentar em cima da decisão mal fundamentada, dizendo que o crime foi cometido às 6 horas da manhã, em plena luz do dia, num comércio, e que isso seria uma gravidade concreta. Isso não constava da decisão de primeira instância. Isso leva a uma segunda ilegalidade ao caso, que é o desembargador, ao analisar uma ilegalidade,
de primeira instância complementar a fundamentação. Ele não pode fazer isso. Ele tem que analisar o que foi escrito, ele não pode complementar, ele não pode colocar mais em cima daquilo. Ele tem que se ater ao que já está no processo. Ele não pode suprimir, quer dizer, não pode suprimir, ele não pode suprir a falha que foi feita por um juiz de primeira instância. Se o juiz fez alguma coisa errada, ele tem que conceder a ordem. Pouco importa se ele concorda com o que foi feito em primeira instância. Se está errado, ele tem que consertar, e o consertar é conceder a ordem, não é fundamentar em cima. Então, com isso, nós entramos com o habeas corpus dessa decisão para o Superior Tribunal de Justiça, apontando essas duas ilegalidades: a ausência de fundamentação, porque eles basicamente pegaram a decisão que negou a liminar e repetiram ela para julgar o mérito, e tentaram inovar na fundamentação. Aqui vem outra questão processual que é interessante. Pela Constituição, quando você tem um habeas corpus que foi julgado, o recurso cabível é o recurso ordinário constitucional. Só que esse recurso ele leva em torno de 8 meses para ser julgado. Isso quer dizer que, como o TJ de São Paulo havia determinado a expedição de mandado de prisão, que em primeira instância determinou a expedição de mandado de prisão contra o cliente, mandou um ofício para a primeira instância para que esse mandado fosse então impresso e expedido, e mandado à autoridade policial para que procedesse à prisão do cliente. Como havia essa lógica, nós pensamos o caso da seguinte forma: ora, eles estão determinando a prisão de alguém em cima de uma decisão não fundamentada. Eles são autoridade coatora. Ao invés de usar o recurso ordinário constitucional, que seria a via recursal correta, vamos entrar com um habeas corpus. Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, quem está determinando a prisão não fundamentada nesse caso, ele é a autoridade coatora. Dessa forma, pelo artigo 105 da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça, é a quinta Câmara, a autoridade coatora, cabe habeas corpus ao STJ e não recurso ordinário constitucional. Fizemos isso e na forma do artigo 203, esse eu estou lendo, inciso 2, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem de ofício, porque ele olhou aquilo e falou: essa coação é muito ilegal, isso aqui está muito errado. E o que ele falou? Eu vou pegar aqui o trecho da decisão para ler para vocês. Essa é a única que eu vou ler porque está fácil de achar e eu queria fazer um vídeo rápido para vocês, colocar o link aqui nos stories para que vocês pudessem ter uma noção exata do que aconteceu. Então eles falam: como se vê, embora a assertiva de que a custódia estaria baseada na gravidade concreta da conduta, o decreto prisional não demonstra a necessidade da cautelar máxima de prisão. Verifica-se que se trata de roubo simples praticado através de simulação, sem dados adicionais de distinção do caso. Dessa forma, considerando ainda a primariedade do paciente, a motivação empregada, não constitui fundamentação idônea, conforme a jurisprudência dessa corte. Aí eles trazem aqui a jurisprudência, e vem. Outro sim, verifica-se que o tribunal de origem consignou que, ao contrário do alegado pelo impetrante, as circunstâncias do fato praticado com ousadia em plena luz do dia, às 6h50 da manhã, sem timidez ou pejo, em estabelecimento comercial, por sua natureza sempre pleno de fregueses, mediante grave ameaça, exercida mediante a simulação de estar armado, reduzindo a vítima à absoluta impossibilidade de resistência, tanto que entregou o dinheiro, bem como indicam que para esse momento processual, dolo intenso, periculosidade, insensibilidade moral, incompatíveis com a restituição da liberdade ou medida mais branda. Esse é o trecho que o Tribunal de Justiça de São Paulo utilizou na decisão para negar a nossa ordem, ou seja, que as circunstâncias seriam graves. E aí o STJ apontou a seguinte forma: é pacífico o entendimento desta Corte, bem como no Supremo Tribunal Federal, de que o Tribunal de Origem não pode suprir a ausência de motivação do decreto prisional, proferido pelo juiz singular, sob pena de o habeas corpus servir como vetor à convalidade do encarceramento ilegal. O que isso quer dizer? E é um dos motivos por que a ordem foi concedida. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele não poderia, nesse caso, pensar o que a juíza poderia ter alegado para fundamentar melhor aquela decisão e aí fundamentá-la em um habeas corpus. Ele não pode fazer isso. Ele tem que julgar, como eu falei, o que já está nos autos. Ele não pode complementar, tentar consertar o que está errado.
sob pena de se usar do habeas corpus como um instrumento não para garantir a liberdade, mas para reafirmar a necessidade de prisão. Eu espero que tenha ficado claro. É a primeira vez que eu faço um vídeo longo explicando alguma coisa. Perdoem os erros e o total amadorismo, mas eu queria deixar um link com alguma coisa bacana, bem estruturada, para vocês terem uma ideia exatamente do que aconteceu e tentar esclarecer melhor as coisas para todo mundo. Uma boa noite e um bom sábado.